Olá, investidor! Inicio agora o programa Flash, sexta-feira, 26/11/2021, meio-dia 16, nós temos 23 graus, início de tarde nublado aqui em São Paulo, porém não está frio. E a sexta-feira, que era Black Friday, virou Red Friday. Mercado doméstico alinhado, né, para uma alta importante, aquela história que eu ensino sobre os astros, né? Nós tínhamos aqui um fundo consolidado com 4 toques no Ibov, um W acionado o eixo a 104,613, né? Uma figura bem simétrica que remetia a 108,670. Provavelmente hoje, né, se não fosse esse negócio da cepa sul-africana, o mercado tocaria a parte alta aqui do canal de baixo e provavelmente romperia. Mas a renda variável, né? Enquanto a gente tinha um aumento de casos de Covid, tão simplesmente na Europa o mercado segurou, mas agora tem esse negócio da cepa sul-africana, aí vão ver índice de contágio, provavelmente vão restringir, já está em andamento na restrição de voos vindo da África, tá? O Brasil deve restringir 6 países, eu estava vendo agora, eu só não olhei quais. E aí o mercado devolvendo o que subiu na semana e mais um pouco. Então é aquela história. Não alavanquem, né, principalmente em dias como hoje, tome cuidado com o tamanho de posição. E vamos ter que remar tudo de novo, né? Essa aqui é a grande realidade, então tá na base aqui do canal. Quando acontece esse tipo de fenômeno, pessoal, muita gente que estava de fora, que falou, caramba, né? O mercado deu uma esticada, tal, se eu tiver uma chance eu entro, tá aí a chance. Alguns já vem desgastados, tal, fala, putz, né, mais uma eu tô fora, eu não vou enfrentar. Então, assim é a vida, né? Enquanto algumas pessoas que observavam falavam, caramba, né, o Bova11 aqui em cima, o mini índice aqui em cima, pô, saiu de 102, tá 107, 106, eu não entro. Se corrigir, eu entro, tá aí a oportunidade. E outros pensam assim, olha, remar mais uma vez, eu já tô cansado. Então, é a vida, né? A bolsa, ela é a vida real para quem opera de verdade. A gente continua na luta, né? Pelo menos por enquanto, a gente ainda mantém essa cabeça de recuperação para o mercado. E eu acho que se lá fora recuperar aqui, pode recuperar até de forma mais intensa, abrupta, uma verdadeira explosão. E esse negócio da cepa nova, só por esse impacto inicial, mesmo que se dissipe, o problema é entre os não vacinados na Europa, em especial, né? A nova cepa foi identificada em Hong Kong e em Israel. O Brasil acho que pode subir mais que o exterior no movimento de recuperação. Mas é a minha leitura, eu não sou Deus, eu não acerto sempre. O que eu faço é estudar, trabalhar forte, tentar ajudar. E vamos ver como é que o mercado se comporta até o fechamento. Eu vou prestigiar os nossos amigos aqui no YouTube, né? E eu, diferente de muita gente por aí, eu não vou migrar para Forex nem criptomoedas e deixar aluno na mão. Eu vou estar sempre aqui, procurando fazer o melhor, me dedicando e trabalhando forte. Eu não vou sair de férias também. Eu não vou sair de férias, não vou migrar para Forex nem criptomoedas. Eu vou continuar aqui trabalhando firme, tentando ajudar. Então, dias como hoje, começa a dar pau em home broker, as plataformas começam a travar. É isso, é aquela velha novela que a gente já conhece, né? E a gente vai enfrentar mais uma vez com o intuito de superar. Professor, acredita numa recuperação hoje? Acredito numa recuperação. No início do pregão, eu acreditava que poderia buscar até os 105 mil pontos. Agora eu não acredito mais. Mas os 104, acredito. Ok? Então, por exemplo, o mercado veio aqui de uma mínima 101,770, eu acho que pode buscar o 103. De repente o 103 até o fim da gravação eu acho que busca. Pode parecer doideira, mas eu acho possível. Daí a gente avalia novamente. Por quê? Muita volatilidade, distante da média, né? Roberto Games Dantas, caro Wagner, parabéns pela calma no turbilhão. Sua postura me ajudou a evitar stops emocionais com o Ibov ameaçando 100k. Um abraço, força a todos. Legal, isso daqui é de anteontem, né? Ontem eu não gravei. Eu fiquei fazendo muitas coisas no Instagram. A gente preparou uns negócios legais, mas eu nem postei, acho que não tem clima. A gente ia colocar um negócio da Mega Sena da virada, depois a gente põe. O Marcelo Fernando, eu tenho operado o mini nos últimos 4 meses desde que tem na imersão Pocket, como faço para calcular o resultado percentual? Putz, aí deixa eu ver aqui, eu comprei. Você tem que calcular pelo ajuste, calcula onde você
Você pega a quantidade, né? Você pega o ponto que você comprou e o ponto que está. Aí você pega a quantidade de mini-contratos e multiplica por 0,20, que são 20 centavos por ponto. Ok? Não tem problema não. Então você tem que pegar, por exemplo, né? Imagina que eu comprei... Imagina que eu comprei nos 100 mil pontos. E aí eu vendi nos... Imagina que eu comprei... Fazer uma outra elucubração. Imagina que eu comprei... Não precisa nem fazer a conta, né? Eu comprei nos 100 mil, vendi no 104. São 4 mil pontos. Aí eu faço vezes ponto 20, são 20 centavos por ponto, vezes a quantidade de mini-contratos, por exemplo, 200. Aí eu vou chegar no meu lucro, ok? Sejam sempre bem-vindos. Miguel Oliveira. Boa tarde, Wagner. Assisti sua análise no BMC News sobre BMG e outros bancos. Foi show, obrigado. Realmente concordo do ponto de vista fundamentalista 100%. O BMG não seria a melhor opção do setor. Mas hoje, BMG vejo destaque de alto setor financeiro, podemos afirmar que temos um padrão forte de reversão. Aquela história, Miguel, quando tem fluxo, tudo sobe, né? Eu comentei que eu prefiro BPAC, mas BMG, entre a compra e a venda, eu compraria. Aí ele fala rompimento falso de suporte 2020, 2021, MACD divergente, a gente não usa MACD. Um martelo invertido com a conversão de um barco em Golfo. Se anularmos o martelo, fica uma espécie de Twin Tower com volume alto. Já fiz um termo, você costuma me trazer sorte. Maravilha. Acho que você vai se dar bem na operação, apesar da alta da... Provavelmente eu não olhei o ativo hoje, mas deve estar em queda, né? Então nosso querido amigo comentou... o que nós tínhamos aqui, né? Fazer termo perto de fundo, assim, se não for tão elevado, pode trazer um resultado bom. Nós temos uma figura que é quase um padrão diamante. Eu acho que vai prosperar, vai subir. Hoje está tudo caindo, né? Você viu, ó, falhou uma barra elefante, né? Ontem trabalhou na parte alta da barra, quase sempre o padrão de continuidade que duplica. Então ela poderia vir a 3,30, 3,40 facilmente nos próximos dias, está devolvendo. Mas eu ainda acho que é uma boa opção, né? Mas eu prefiro o BPAC. Eu acho que é um banco mais robusto no momento, né? BPAC fez um arame, uma barra elefante está entre o piso aqui da barra e a média de 5. Eu acho que são oportunidades em ambos. Mas imagina, por exemplo, se eu fosse ter que comprar ou vender BMG, com certeza eu compraria. Agora, como eu posso escolher entre as duas, eu compraria a BPAC, eu gosto mais dos fundamentos. Acho que os fundamentos são mais robustos. Ok? O Vitor Fernandes, boa noite, mestre. Você acha que a greve dos pilotos de tripulação a partir de segunda irá fazer preço? Acho que não. Né? Eu quero ver os pilotos agora, a galera fazer greve com restrições de viagens, né? Cara, é a mesma coisa. Eu sou um cara pró-mercado, liberal no que se refere à economia, mas acho que alguns programas sociais são muito bem-vindos também, desde que feitos de forma inteligente, igualitária, equitativa. E a gente acertou o topo da Covid, reabertura de mercado, a gente vai acertar o PIB do Brasil esse ano e tal. Então eu sempre me exponho, né, sem medo, porque só erra quem se expõe, né, mas muitas vezes a gente acerta a maior parte do tempo. Cara, como alguém fazer um Réveillon tal esse ano, sou a favor. Queimar fogos tal, legal. Né? Aí de repente vai ter alguém que defende os animais, não pode queimar fogos, enfim. Vocês entenderam o que eu quero dizer, né? Agora, Cristo Deus. Como alguém... A pandemia não acabou ainda, né? Ela não acabou, né? Como alguém pode pensar em carnaval? As pessoas se beijando, em contato, no meio de trio, mesmo no ano que vem. Ah, professor, mas faz diferença para a economia. Faz, mas carnaval... Aí quando eu falei isso daí das outras vezes, eu fui criticado. Eu achei que tinha que ou ter feito um lockdown mesmo, geral no início, e depois para reabrir mais cedo. Eu sempre fui pró-mercado, pró-economia. Agora, carnaval... Quando eu fui criticado ao falar que eu achava um absurdo
uma heresia ter o carnaval. É disso que eu estou falando, no que está acontecendo agora na Europa, em alguns países do exterior, em especial na Europa. É disso que eu estou falando. Quando eu falei que precisa vacinar, a pessoa não mora dentro de uma caverna, ela tem contato com as outras. 150 milhões de europeus não vacinados. Onde é que está a crise de Covid? Praticamente somente entre não vacinados. Então, porra, contra fatos não há argumentos. Simples assim. Então, assim, essa greve de pilotos e tripulação é mato em relação ao problema que a gente tem no momento. Pega a CVC. Caindo 10%. Que greve? Fazer greve no momento desse não vai fazer diferença nenhuma praticamente. Lembra daquela história que eu falo com todo o meu carinho e respeito? Frescura, capricho, mania. Agora, o setor tem um problema. Ó. Mas não é por causa da greve, é porque vai fechar aeroporto. Tá bom ou quer mais? É oportunidade? Provavelmente sim, nesses níveis. Agora o setor tem um problema. Frescura, mania, capricho. Dengo. Agora existe um problema. Cadê os caminhoneiros? Não iam fazer greve? Fazer greve na situação do país, anda na rua, as pessoas passando fome, olha a quantidade de moradores de rua, né? Converse com seus vizinhos do condomínio, a quantidade de pessoas desempregadas ou que a renda foi dizimada. Aí caminhoneiro que fazer greve? Com todo o meu carinho e respeito aos caminhoneiros, eles não querem fazer greve, é uma ou outra liderança política que lança isso no ar e tenta cooptá-los. É a mesma coisa dos maravilhosos pilotos, comissários. Quantos alunos, amigos que eu tenho que são pilotos e comissários ou comissárias? A categoria em geral não quer fazer greve, é mentira. Isso daí vincula-se na imprensa para causar um transtorno no setor por razões políticas e econômicas. Então os caminhoneiros em geral, categoria maravilhosa. Eu tenho vários amigos que o são, ou tem transportadora, como são tripulantes e pilotos. Então essa história de greve dos caminhoneiros, de greve de tripulação e comissários, é falácia de alguns políticos e alguns empresários com interesse econômico. Essa que é a realidade. Não reflete a média. Cadê a crise hídrica? Ninguém fala mais. E a greve dos caminhoneiros no porto? Ninguém fala mais. Para quê? Para derrubar preço de papel como esse, ó. É Brasil. Agora, o problema da Covid é internacional. Mas se recuperar lá fora, aqui decola. Inclusive STBP3. Né? Então a pergunta do Vitor, que é um querido amigo sempre muito inteligente e interessante, eu aproveitei, mas isso não reflete a categoria como um todo. Isso daqui começou em um estado do Brasil. Né? Tentaram plantar aquilo ali lá para desestabilizar o setor e derrubar preço de ativo. Essa aqui é a realidade, pessoal. É que aqui eu trago a real, né? Então é isso que acontece. Não vai ter greve, não vai ter nada. Ainda mais agora, né? Isso daí até é uma mídia suja, junto com alguns políticos e empresários, tentando plantar notícia para fazer preço para baixo. O Marcelo então perguntou ali como tem visto as ações do setor do varejo eletrônico. Na verdade, não. Já teve um arrefecimento da curva de juros, Marcelo. Então... eu não acredito, acho que isso daqui tudo já está no preço, né? Tanto que os juros estão em queda, né? Mesmo num pregão complexo como hoje. Então a tendência é que os juros percam aqui um 11,58, façam um pivô de baixa e que impactem positivamente nessas ações. Essa é a minha visão. Ok? Então a gente tem, claro, né? Hoje a gente tem Magazine Luiza, né? Tudo caindo, né? Mas é uma região que eu acho que é interessante agora, sim, não lá no topo. Né, claro que melou a Black Friday, Via também e MEL34. Que tem dá pra observar o ativo, inclusive já fez parte de carteira nossa, né, aqui na Top Traders, carteira internacional. Né, Mercado Livre, uma mega oportunidade lá fora, na minha visão. Aí ele pergunta no fundo triplo em Cash 13, a Raiz 4, legal.
Então vamos ver Cash 3. Hoje tá queda generalizada, né? Não é um fundo triplo porque não é alinhado. Tem que ser equidistante, pelo menos mais ou menos em alinhado. Mas pode respeitar essa região de suporte aqui. Aí sim tem essa possibilidade de montar fundo aí numa região de suporte. Legal. Eu nem vou fazer as carteiras hoje, porque não adianta, tem que esperar o mercado normalizar, tal, para voltar. Então, BZQ em alta, né? Mas ainda abaixo dessa LTB. Caso a gente tenha perda de 18,98, faz um mega de um topo duplo que traria o BZQ aqui para baixo, seria um sinal, ó, talvez até na LTA aqui de bolsa para cima. Ibovespa em dólares hoje sofrível, né? Mas numa região de suporte. Se tiver uma sombra inferior até o final, seria um sinal importante. Europa, que doideira, né? Você fica dias aqui para fazer um movimento, aí devolve numa sessão. Mas aí você traz, por exemplo, o semanal, é uma correção forte, mas talvez proporcional ao movimento de alta anterior. Eu acho que tem grandes chances de recuperação nos próximos dias. Eurostock 50, Bolsa da França, ó, é um mini crash, né? Ó, Reino Unido pivô de baixa. Muitas vezes o mercado interpreta uma barra dessa isolada como exaustão. EWZ em região de suporte. O VIX, poucas vezes a gente viu, acho que o VIX numa alta tão forte num dia só. Acho que exagerou um pouco, né? Apesar de estar na máxima. E as bolsas americanas, Dow Jones fechou gap aqui embaixo. S&P, o ponto 4630, né? Acima dele acho que pode ter uma reação. E o índice de tecnologia Nasdaq mais contido, região de suporte, levemente abaixo da média de 21. Se respeitar aqui esse fundo, trabalhar acima da linha vermelha, que é a média de 21, pode ter uma reação importante. O DXY está em queda, né, no exterior, isso chama a atenção pelo estresse, né? Era para o DXY estar subindo forte, não está. É um sinal realmente interessante, pode sustentar uma recuperação nos próximos dias, talvez alguma coisa até hoje. E os títulos de 10 anos norte-americanos em queda chamam a atenção. Teoricamente deveriam estar em alta, né? Acho que até por isso que o DXY, até por isso que os juros eles estão em queda aqui no Brasil. Petróleo, uma loucura, né? Vem de uma memória compradora, acho que pode recuperar se puxar alguns ativos aqui no Brasil, tanto em Nova York quanto em Londres também. Queda do petróleo absurda. Fluxo para mercados emergentes também numa região de fundo anterior, perdeu aqui a base, essa LTA. O Japão ainda não tinha, né, um estresse tão grande quando fechou, mas já indicava um grau corretivo maior por causa da perda da CLTA. E China, né? China é sempre China, né? As loucuras tradicionais, mas de repente vamos ver como é que trabalha aí no domingo. O minério de ferro, eu acho que está armando aqui um pivô de alta, está reagindo hoje já, subindo 2%. Na semana o minério ainda está em alta, né, de 1,99. Vamos dar uma olhada aqui como é que está o livro, fazer os ativos fixos, né? E como é que está o livro aqui do mini índice. Né? Tá bem desequilibrado, teria que equilibrar um pouco mais. Mas eu penso que daqui a pouquinho vai testar o 103, 103,100. Né? Nem que seja movimento de repique, vendido realizando lucro, enfim. Equilibrando isso aqui para uns 45, 46 na ponta compradora, eu penso que busca o 103. Agora,
Cara, todo mundo tem sim. Ontem tava todo mundo otimista com o movimento aqui no Brasil, né? Tudo alinhado, tá? Os índices. Você pegava aqui ontem, ó. Nós pegava o índice de consumo sinalizando fundo. Agora, ó, o índice de energia ainda está segurando a onda, um mega de um candle aqui. O índice de materiais que está corrigindo, ainda não perde a sua configuração imóvel, ó. Um setor bem sensível. Então a gente vai ter que remar de novo, pessoal. É isso. Né? É a vida. Né? Ontem não tinha nenhuma indicação para realizar lucro, para girar. E aí hoje entra uma nova cepa. Entra, ó, Small 11, ó. Para quem estava de fora, oportunidade, mas para quem tá chegando no grupo aí no 126, juntos até o 126, então é isso. Né, e o Douglas, ele pede Eternity, Leve 3 e Kepler. Deixa eu fazer aqui então. Ether 3. Eu acho que uma mega oportunidade nesse patamar. Ainda mais com a correção de hoje, né? Quase 10%. Leve, eu acho que nesses níveis interessantes também. Eu prefiro o Rapt, prefiro o Pomo, mas leve está numa região interessante, sim. Kepler já é uma ação com menos liquidez, tal, eu pularia esse ativo, ok? Olha, Ambev nessa região, lembra que eu falei que aqui em cima não, que era ponto para entregar? Aqui começa a ficar interessante de novo. Banco no Brasil, com certeza. Está na base de um retângulo, a tendência é voltar para a parte alta. BBS3, né, veio de um movimento forte nas últimas 3 sessões, 3 soldados brancos. Eu acho que vai segurar nesse topo anterior e vai reduzir essa queda até o final. Bradesco, considero oportunidade essa correção. Itaúsa, a mesma coisa, né? Talvez aquele padrão da alavanca do fundo mais alto que o anterior em Itaúsa. YouTube, a mesma coisa, vejo como oportunidade. Veio de um movimento forte. Alguns players que ficaram de fora, que precisam completar lote, podem gerar uma liquidez bacana, com uma pressão compradora e reduzir essa queda até o final. É o cenário que eu acredito. Por exemplo, ó, se a gente pegar o Ibov agora, Ibov e Ibova 11, colocar um gráfico semanal, claro, os ganhos na semana estavam robustos, mas a gente está falando em 1% de queda. Não duvido, por exemplo, que a semana feche aí perto do 0 a 0 até em leve alta. Ou seja, eu entendo que vai reduzir essa queda até o final. Aí vamos remar semana que vem, devolve o que a gente tinha acumulado de ganho. Semana que vem a gente vai estar na luta, na compra, na venda, seja da forma que for, né? Então, de repente a semana, se tiver uma reaçãozinha na reta final, a gente fecha a semana até com uma alta simbólica, alguma coisa do gênero, é possível. Agora frustra, mas tem que ter força para seguir. Petro, recuo. Interessante, eu acho que é só um pullback, fechamento de gap, ó. Eu acho que é isso o movimento. Deve recuperar-se na esteira do petróleo. Da mesma forma que a gente acertou o rompimento da CLTB, quando muita gente achava improvável, eu acho que vai explodir aqui, romper os R$30 e ir embora, né? Recuperando-se na esteira do petróleo. Vale a mesma coisa, só que ocorrerá na esteira do minério. Aí tem China 11. China 11 nesses níveis, lembra que eu comentei aqui em cima que na linha azul me interessava? Então aqui eu penso que é compra. Não chegou a fechar o gap, aqui é 8,87. Fechou milimetricamente, ó. Então compra, na minha visão. Juros, a tendência é perder aqui o 11,580 e aí a nossa bolsa entraria num novo patamar, em especial agora se o exterior
mostrar uma recuperação e para mim dólar forma mais claro que a água um topo duplo no diário. Né? Acho que vai descendo aqui, rasgando suportes. Ibov, é o que eu falei no início, está numa região que formou fundo na linha inferior de um canal de baixa, a tendência é que forme fundo aqui de novo, mesma leitura para o BOVA11, ó, fundo anterior, base de um canal de baixa, e o mini índice não aconteceu até o final da gravação, mas eu penso que vai buscar o 103, eu vou explicar aqui. A gente tem um fundo anterior a 102.805 e está distante pra caramba da média de 21. Então, por exemplo, ó, se acionar esse martelo, foi fora da banda, está dentro da banda, acionando o martelo a 102.445, pula para 102.805, 103 mil pontos. Então, acho que vai acontecer isso daqui a pouco, a média de 5 está por aqui. Acima de 102.805, além de deflagrar aqui um rompimento falso, tanto dele quanto do 102.140, que parece que ocorreu, pularia para cima da média de 5. De repente pode até buscar o 104, né, que é a máxima do dia. É uma possibilidade, sim. Mas primeiro tem que ir lá no 102.805, romper 103, média de 5 períodos, mas eu não acredito que feche com 4% de baixa. Eu acho que pode reduzir isso daí pela metade até o final. É a minha leitura. Então é isso aí, pessoal. Um forte abraço. Contem sempre comigo procurando fazer o melhor aqui, caminhar ao lado dos investidores. Vamos em frente. Valeu!